Boa noite, querida igreja. Já estava com saudade de pregar. Tem mais ou menos um mês, que eu não prego. Vamos então passar a esse momento ímpar do nosso culto, em que ouvimos a pregação da palavra. Então abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, dos versos 19 a 30. Vamos terminar esse capítulo. Atos 11, 19 a 30. Peço que você acompanhe com atenção, com fé, a leitura da palavra de Deus. Que diz assim: Então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Até aí a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, porque nós estamos na Tua casa, nós estamos diante da Tua palavra que é poderosa para transformar nossos corações, para nos incomodar quando necessário, para revigorar o nosso ânimo também quando precisamos, para injetar alegria, fé e esperança nas nossas vidas. E pedimos, ó Deus, que mediante esse texto, mediante a exposição daquilo que o Senhor quer ensinar a nós por meio dele, nós possamos ter isso através do Teu Espírito Santo em nós. É o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter tido pelo menos um apelido na vida. Eu imagino. Eu mesmo já tive vários. Crianças aqui na igreja tem um monte de apelido, né? Por exemplo, cadê a Júlia? A Júlia é a Juju. A Sofia é a Sossô. Ou o Tonton ali, ó, Tonton. Também tem o Tito. O Tito é o Deus nos acuda. Esse é o Tito. Enfim, a gente já teve vários apelidos ao longo da nossa vida. E o primeiro motivo de se ter apelidos é para fazer distinção, por exemplo. É um motivo básico. Por exemplo, toda escola que eu estudei na minha vida tinha um outro Lucas na sala. Até quando eu era criança, eu estudava numa escola cristã,
Tinha 6 alunos na sala e tinha 2 Lucas. Aí meu apelido foi meu sobrenome naquela época, né? Eu era o Lourenço e o meu colega ele era o Gibran. Então a gente é conhecido por apelidos muitas vezes para fazer distinção das pessoas, né? Mas não só para isso serve apelido. Às vezes apelido também serve para você ver uma identificação de alguma coisa em alguém e atribui aquele apelido. Por exemplo, eu estudava nessa escola cristã quando eu era criança e tinha bem grande no peito o nome da escola, Instituto Gammon, né? Lá de Belo Horizonte, essa escola existia naquela época lá, né? Aí eu mudei para um prédio e nesse prédio as crianças ali não me conheciam ainda bem, mas elas já falavam, ó, aquele menino ali, e não sabiam meu nome, como é que eles me chamavam, pela identificação da minha blusa. Passaram a me chamar de Gamon. Eles não sabiam como é que falava. E eu fui o Gamon do prédio por muitos anos. Muitos anos eu fui chamado por esse apelido ali no prédio. Então, apelidos servem para distinção, para reconhecimento de alguma coisa, mas também tem aqueles apelidos que aparecem por conta do bullying, sabe? Aconteceu algum fato e você é conhecido por aquele fato que aconteceu. Vou até contar uma história aqui que algumas pessoas aqui já sabem, que eu ganhei um apelido certa vez. Uma vez a gente estava de férias, eu nem morava em Brasília ainda, mas eu já vinha para cá aqui pro Riacho, né? Meu tio é o pastor lá da igreja do Riacho, então eu vim certa vez para passar um tempo com os meus primos e a gente foi andar de bicicleta. E andando de bicicleta, a gente foi ali no Canegai, aqui do lado, né? Lá tem um morro, o Morro do Canegai. É bom andar de bicicleta ali, né? Você ganha uma velocidade, Brasília não tem morro, né? Então, quando tem um morro, você vai para andar de bicicleta para você ganhar uma velocidade legal. Só que eu não era de Brasília, não sabia, tinha um quebra-mola no meio do morro. Aí você já imagina, né? Lá embaixo tinha uns gritando, ó, o quebra-mola. Talvez o André, o William, não lembro, eles estavam lá, tá? Olha o quebra-mola, e eu não ouvi descendo na velocidade a bicicleta, e eu caio, saio da bicicleta e eu desço o resto do morro, ralando as costas no chão. Depois de todo mundo ver que estava tudo bem, começou o momento da zoação, né? E aí o apelido veio, surfista de asfalto. Então, apelidos servem para essas coisas. Eles nos distinguem, eles nos identificam, eles nos remetem a algo ou a alguém. E o texto de hoje aqui vai nos mostrar a primeira vez na história em que o povo de Deus ganhou o mais belo dos apelidos. Eles foram chamados de os cristãos, que remete ao nosso Senhor e Salvador. Naquela época, esse apelido era considerado pejorativo. Aqueles que deram esse apelido estavam pensando em fazer bullying com os cristãos. Mas para o cristão não tem maior privilégio do que ser chamado pelo nome daquele que é o seu Salvador. A questão para nós é, será que a gente está fazendo jus a ter esse apelido? Será que nós merecemos carregar esse nome conosco? E é exatamente isso que a gente vai ver no texto de hoje. Então, em resumo, o que a gente vai aprender hoje é que o nome cristão, ele deve nos impulsionar a obedecer e a ser como Cristo. Se você tem esse apelido, cristão, você deve ser impulsionado a obedecer e a ser cada vez mais parecido com Cristo. Vamos ver isso em 3 partes, 3 características essenciais pelos quais você deve carregar o nome de Jesus consigo, pelos quais você é chamado de cristão. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver que o cristão tem um dever. Tem o dever de anunciar a Cristo. O cristão, então, anuncia Cristo. Essa é a primeira coisa que o texto vai nos mostrar. Olha os versos 19 a 21, mais uma vez. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor.
Então, mais uma vez, Atos volta a relatar a importância daquele evento que a gente já viu há um tempo atrás, que foi a morte do diácono Estevão. Foi o evento propulsor para a igreja se dispersar pelo mundo. Então, a igreja começou cada vez mais a expandir para outras regiões além de Jerusalém. E a gente está vendo aqui que a igreja começou a subir. Jerusalém está mais ao sul de Israel, e a igreja foi subindo. Jerusalém está na região da Judéia, aí subiu um pouquinho, foi para a região da Samaria, subiu um pouquinho, chegou na cidade de Cesareia, e agora está chegando em outras cidades, agora totalmente gentias, mais ao norte. Fenícia, Chipre e Antioquia. E essa última cidade, Antioquia, é uma cidade extremamente importante para nós, porque ela vai se tornar o centro cristão de destaque nos próximos capítulos. É como se antes Jerusalém fosse a principal igreja, e ela vai passar esse posto para Antioquia já já. Já já Antioquia vai ser digamos, a grande cidade que impulsiona o evangelho ao mundo. Que cidade é essa? Vamos ter uma breve aula aqui de geografia histórica aqui. Antioquia é a capital da Síria, uma província romana naquela época, né? Mas mais importante que isso, ela era a terceira maior cidade do Império. Ela era a terceira maior cidade do Império. Ou seja, ela perdia só para Roma, né? Obviamente, que era a capital. E também perdia para uma cidade que ficava ali mais ou menos no Egito, que é Alexandria. Tirando essas duas, Antioquia era a maior cidade, então, do Império, a terceira maior, no caso. Ela tinha mais ou menos 500 mil de habitantes. Isso é muito para aquela época, muito para aquela época. 500 mil habitantes. E tinha uma comunidade grande de judeus vivendo ali, né? Estima-se aí que devia ter entre 45 e 50 mil judeus, só na cidade de Antioquia. É muito, 10% da cidade era judeu. Então é muita gente. Então era um território fértil para você pregar o evangelho, para se desenvolver o evangelho ali naquela cidade, né? Especialmente porque a igreja naquela época, como a gente está vendo, tem uma dificuldade imensa de se achegar aos gentios. Como tem muito judeu ali, então eles conseguiam, né, se desenvolver. Você pode lembrar disso do último texto, né? Os últimos textos que a gente olhou foi Deus preparando Pedro para batizar gentios, né? Lembra da história de Pedro e Cornélio? Pedro teve uma visão, e dessa visão ele precisou ir até Cornélio, e Deus precisou falar com ele mais de uma vez, até ele ir lá e confirmar, descer o Espírito Santo, para ele falar: uau, é isso mesmo que Deus quer, vou batizar os gentios. E você pode ver que no fim do versículo 19, que isso era comum. O que está escrito no fim do versículo 19 do nosso texto? Que eles não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso era o padrão. Eles eram fechados entre os judeus. Entretanto, a partir desse evento de Pedro e Cornélio, e a partir também da expansão do evangelho cada vez maior a áreas gentias, as coisas começam a mudar. E a gente vê que no versículo 20, que alguns passaram a compartilhar o evangelho com os gregos, ou seja, com os gentios também. Era inevitável. É inevitável isso. Quando o evangelho vai tomando a vida das pessoas, você vai falando, você vai mostrando, você vai anunciando Cristo a quem está ali. Por mais que eles tentassem de alguma forma falar somente aos judeus, tem hora que não dá e você anuncia aos gentios também. E os gentios começaram a ouvir o evangelho. E quando o evangelho é pregado de forma verdadeira, normalmente vai haver crescimento, vai haver transformação. E o texto diz que a igreja começou a crescer e vidas começaram a ser transformadas. Esse é um dos motivos pelos quais a igreja, o povo de Deus, passou a ser conhecido como cristãos. O motivo qual? Falar de Cristo, anunciar Cristo. Você fala daquilo que mudou a sua vida. Cristãos anunciam o seu Senhor ao mundo. Cristãos devem fazer essa anunciação, essa pregação daquilo que transformou o coração deles.
E é isso que o texto está mostrando aqui para nós. O evangelho está chegando a essas pessoas. E isso é um incentivo para nós. Mas deixa eu dar um incentivo ainda mais forte que esse texto nos mostra aqui. Tem um detalhe importante que esse início do texto nos mostra, que amplia esse incentivo para nós anunciarmos o nosso Senhor. Perceba aqui que a igreja ela cresce mediante a pregação do evangelho, mas perceba que ela cresce sem nenhum grande nome envolvido aqui. Não foi citado nenhum apóstolo até agora que estava lá em Antioquia. Não foi citado nenhum diácono daqueles que a gente viu que foram eleitos lá no capítulo 6. Não foi citado pelo menos nenhum evangelista que a gente conhecesse. O evangelho simplesmente cresceu, chegou em Antioquia, a igreja se formou mediante missionários desconhecidos e crentes desconhecidos pregando o evangelho. Meu irmão, a igreja cresce por pessoas anônimas. A igreja não cresce somente com o agir de grandes homens da história. A gente não precisa de ratificação de nenhum popstar para a igreja crescer. Desconhecidos, pequenas igrejas, comunidades remotas, tudo isso também milita em prol do evangelho, para a glória de Deus. Isso é um incentivo para nós. Porque, meu irmão, se você está servindo aqui na igreja, uma igreja pequena como a nossa, você está somando também ao crescimento da igreja. Saiba disso. Tenha isso no seu coração. Você faz diferença, sim. Você honra o Senhor trabalhando numa comunidade, mesmo que ela seja pequena, mesmo que o seu nome seja desconhecido. E é importante falar isso porque a nossa época é uma época de mídia social e internet. As pessoas fazem as coisas para postar. Você não faz a coisa porque é importante. Porque se é importante, você faz para postar, para as pessoas verem que você está fazendo algo importante. E não é assim que a gente deve ser. A igreja cresce muito mais por meio dos anônimos do que por meio dos grandes nomes. Na verdade, só há um grande nome que deveria ser lembrado, né? O de Cristo. E se o nome dele você está carregando em seu apelido, sendo chamado de cristão, saiba que Deus tem sido honrado por você. Aonde você está, com o que você tem servido a Ele. Mesmo você sendo desconhecido, porque você está sendo conhecido por Deus, e é o que importa. O que importa para nós é que Deus nos conheça como servos dele, cristãos que somos. Não que o mundo nos conheça. Se o mundo nos conhecer e isso servir para a glória de Cristo, amém. Mas não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é que o nome dele seja conhecido. Então, em primeiro lugar, os cristãos têm que anunciar a Cristo. Se eu tenho o nome dele junto a mim, então que eu anuncie o nome dele, para que não eu seja conhecido, mas ele. Essa é a primeira coisa que eu quero que a gente aprenda nesse texto. Segundo lugar, o texto também vai nos mostrar que o cristão ama servir a Cristo. Eu falei de anunciar, mas eu dei umas pinceladas sobre o servir. Vamos ver o servir agora, então? O cristão ama servir a Cristo. Vamos ver a partir do verso 22 do nosso texto. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, como sempre, nesse início da igreja, quando o evangelho chegava a regiões de gentios ou em regiões diferentes, tinha uma espécie de supervisão. Vocês lembram quando o evangelho chegou em Samaria?
Quando o evangelho chegou em Samaria, a igreja de Jerusalém soube que um monte de gente converteu lá, e aí eles mandaram Pedro e João lá para verificar o que estava acontecendo. Quando o evangelho chegou em Cesareia, na verdade, Deus já preparou Pedro para chegar lá e ver o que estava acontecendo e supervisionar. Agora o evangelho chega em regiões completamente gentias. Antioquia, uma cidade capital da Síria, que é romana, ou seja, totalmente gentia. Gente converteu. A igreja de Jerusalém ficou sabendo, boa notícia corre rápido, e então a igreja de Jerusalém manda alguém para supervisionar, vai lá ver o que está acontecendo. E quem foi mandado dessa vez foi Barnabé. E quando Barnabé chega lá para verificar o que está acontecendo, ele vê como Deus, de fato, estava agindo graciosamente naquele local. E é interessante, Barnabé foi o homem certo, né, para ser enviado para lá, né? Porque ao invés dele retornar, ele falou, não, está tudo certo, vou retornar para Jerusalém para dar relatório. Não, o que ele faz? Ele vai se unir àquela comunidade e vai trabalhar junto. E fala, nossa, o evangelho está crescendo aqui, o povo está se convertendo, vamos trabalhar junto, vamos fazer mais, vamos exortar as pessoas a continuarem, a não perderem a sua fé, não ser fogo de palha. E Barnabé queria trabalhar. Foi o homem perfeito para estar ali, e ele toma então parte ativa na pregação e na evangelização ali da região. Mais uma vez a gente se depara com uma coisa muito importante aqui na igreja em Atos. A maioria dos textos do início de Atos focam em qual trabalho da igreja? Sair e pregar, evangelizar. Mas o que é que Barnabé está fazendo aqui? Além de evangelizar, ele está fazendo trabalho pastoral. Por quê? Porque à medida que a igreja vai crescendo, crentes, comunidades de crentes vão se formando. E aí você precisa não só mais evangelizar, mas cuidar dos crentes que já têm a comunidade. Ou seja, então Barnabé, o texto diz aí para nós, que ele ia exortando e encorajando. Exortar e encorajar, na verdade, é praticamente a mesma coisa. Os crentes ali a permanecerem firmes na fé no Senhor. Mas o motivo para Barnabé ser o homem exato ali enviado por Deus para esse momento é que Barnabé antes já foi chamado de filho da exortação, né? Ou filho da consolação. E perceba que o verso 24 diz que por causa disso, muitos se uniram ao Senhor. Muitos se uniram. A igreja continuou crescendo. Não só pelo trabalho de evangelização, mas pelo trabalho pastoral. Pelo trabalho com a comunidade. Quando uma comunidade é assistida, é ensinada, normalmente isso serve também para a evangelização da região. Por quê? Porque os crentes ali vão fazer o trabalho de anunciar Cristo. Não só também pelo trabalho que Barnabé faz, mas por quem ele era. O verso aí 24, né, diz que Barnabé, e é daí que vem aquela parte da música, né, que ele era um homem bom, piedoso, né, cheio do Espírito Santo e de fé. Duas coisas quando se unem dão muito certo: um trabalho bem feito e uma pessoa cheia de fé. Se você age com fé e faz um trabalho bem feito, a chance de dar certo é muito maior. E a igreja, então, cresce mais uma vez. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente aplicar isso a nós. Porque é basicamente isso que nós vivemos aqui. Nós já somos uma igreja unida aqui, né? Em breve uma igreja devidamente organizada. Mas eu quero dizer que nós somos uma igreja já, uma comunidade de crentes neste local. Nós temos sim o trabalho de evangelizar, não estou dizendo que a gente não tem. Deus nos colocou nessa região aqui para realizar esse trabalho também. Mas nós, além do trabalho de evangelizar, nós temos o trabalho de nos manter. Nos manter como crentes. Manter a nossa fé viva. Manter a nossa fé ativa. O que eu quero dizer com isso? Que um dos serviços da igreja é o quê? É exortar uns aos outros. É edificar uns aos outros. Muitas vezes a gente foca muito na evangelização, no anunciar. Isso é extremamente importante. Foi o primeiro ponto. Mas não é só isso. Nós temos que nos pastorear mutuamente.
Tá, eu sou o pastor, de fato. E eu estou aqui sempre pregando, ensinando, publicamente, particularmente aqueles que precisam. Mas esse não é só um trabalho meu. A Bíblia mesmo fala, exortai-vos mutuamente. Ou seja, uns aos outros. Nós, como igreja, temos o dever de nos mantermos, de servir uns aos outros. Para quê? Para fazer o que Barnabé está fazendo aqui, manter a fé dos crentes ativa, para que os crentes permaneçam na fé no Senhor. Por isso que esse trabalho é muito importante. Cada um de nós, meus irmãos, foi chamado a servir ao Senhor, a servir a Cristo, de várias formas, orando, cantando, mantendo a ordem no culto, ajudando a manter a ordem no culto. Tem um monte de criança para segurar, tem um monte de coisa para limpar, de objeto para organizar, de equipamento para mexer. Isso é manter a ordem no culto, na igreja, isso ajuda, isso é bom. Outras coisas, ensinando, recepcionando, visitando e um monte de outras coisas. Tudo isso ajuda a manter a fé dos crentes ativa. Por isso que a gente faz diversas vezes programações de comunhão. Para quê? Para que os irmãos comunguem e juntos possam fazer o quê? Se exortar, se encorajar, se alegrar mutuamente para manter a fé no Senhor ativa, para nos mantermos fiéis. E através desse trabalho a igreja cresce. Se você é chamado de cristão, você é chamado a servir a Cristo, para a glória dele e para a edificação da igreja. Lembre-se disso. Mas vamos seguir o texto. O texto continua. Tem uma parte importante aqui para nos ensinar sobre esse serviço também. Na sequência do texto, a gente vê que Barnabé, ele vai em busca de um homem, vocês lembram dele? Chamado Saulo. Difícil esquecer, né, de Saulo, aquele que vai virar Paulo em breve, né? E Barnabé então vai atrás dele. Por que Barnabé vai atrás dele? Primeiro, vamos lembrar o que aconteceu com Saulo. Lá no capítulo 9, Saulo se converteu, foi chamado, começou a pregar o evangelho, só que aí veio a perseguição e o povo queria matar ele. Então o que os apóstolos fizeram? Saulo, você precisa sair dos holofotes. Então mandaram ele para a cidade chamada Tarso, que inclusive é a cidade que ele nasceu, né? Só que, então, Saulo ficou lá um tempão nessa cidade de Tarso, até agora ele ficou ali, meio que escondido nessa cidade. Barnabé lembrou dele, e Barnabé foi atrás dele. Tarso é relativamente próximo de Antioquia, poucos dias de caminhada até lá. Então Barnabé foi lá buscar ele. E então esse sumiço, vamos dizer assim, de Saulo, vai mudar radicalmente a partir de agora. Atos, a partir da segunda metade para frente, ela é focada no ministério de Paulo. Na primeira metade, a gente viu mais Pedro, por exemplo. Na segunda metade, a gente mal vai ver Pedro. A gente vai ver o ministério de Paulo. Por quê? Porque é um ministério aos gentios. E ele é o apóstolo aos gentios. E aí você já pode entender por que Barnabé foi chamar Paulo. Justamente porque ele é o apóstolo aos gentios. Uma das coisas que foi dita a Paulo quando ele foi chamado por Deus é que Deus chamou ele para pregar especialmente aos gentios. E provavelmente Paulo contou isso a Barnabé, né? Lá no capítulo 9, Paulo tem um encontro importante ali com Barnabé. Barnabé o ajudou. E Barnabé deve ter se lembrado disso. Paulo devia ter uma aptidão grande ali para falar aos gentios e ele foi chamado a isso. Então Barnabé vai lá e busca Paulo. Paulo, ainda Saulo aqui, né? Ele atende ao chamado e vai para Antioquia para servir ao Senhor naquela igreja. Eles vão lá, pregam o evangelho, evangelizam. O texto diz que ao longo de 1 ano eles ficam naquela igreja. E aí tem a beleza aí do final do versículo 26, né, do nosso texto. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Foi nesse contexto da igreja vivendo como igreja, se mantendo junta, a fé ativa ali dos irmãos, que o povo começou a ser chamado de cristão. Ser chamado de cristão não é pouca coisa. A gente está carregando o nome de Cristo com a gente. Ser apelidado de algo vai sempre remeter a alguma característica sua, seja física, seja mental, seja uma história que te marcou, seja alguém que te influenciou, algo assim, para que aquele apelido faça sentido. Então, sermos chamados de cristãos significa que nós temos que ser parecidos com Cristo. Que a nossa história se entrelaça com Cristo de alguma forma. Que Ele nos influenciou de alguma forma. Isso é belo, isso é louvável. Só que isso só faz sentido se você estiver fazendo jus a isso. Só que isso só faz sentido se você de fato estiver vivendo como um verdadeiro cristão. Então a questão principal para nós é justamente essa. Você tem merecido ser chamado de cristão? Ou, na verdade, você tem carregado esse nome contigo e o tem manchado? Certa vez eu estava conversando com o reverendo Jolson e ele foi fazer alguma transação num banco. Não lembro se era um empréstimo ou algo assim. E ele foi lá, estava fazendo todo o cadastro, todos os dados para pegar o empréstimo, e perguntaram a profissão dele. E ele falou: eu sou pastor. Na hora, a moça que estava tratando com ele virou para ele e falou assim: infelizmente eu não posso fazer o empréstimo para o senhor, porque o senhor é pastor. Aí ele falou: peraí, mas por quê? Aí ela disse: porque vários pastores já passaram por aqui e vários nos deram calote. Então nós não mais fazemos empréstimo para pastores. Acredite se quiser. Pessoas que recebem não só o nome de Cristo, mas um ofício de terem sido chamados por Cristo. E tem o manchado. A gente tem que refletir sobre o que nós temos feito com o nome que a gente recebeu de apelido. Se eu sou um cristão, eu tenho a ver com Cristo. Mas isso tem, de fato, feito diferença na minha vida? Eu tenho, de fato, servido a Cristo? Obedecido a Cristo? Esse apelido realmente tem combinado com a minha vida? Essa é uma reflexão importante que a gente precisa fazer aqui nesse ponto. E a igreja de Antioquia estava fazendo jus a isso, porque eles receberam dos outros esse nome, porque eles eram parecidos com Cristo. Então, um cristão, ele tem que amar, servir ao seu Senhor. Isso vai nos levar ao nosso último ponto. Além do cristão anunciar Cristo, além do cristão ter que amar, servir a Cristo, o cristão tem que ser parecido com Cristo, tem que agir como Cristo. Essa é a nossa última parte. E a gente vai ver, na última parte do nosso texto, a igreja honrando o nome de Cristo naquilo que ela faz, que é um trecho bonito da palavra de Deus. Olha aí a partir do verso 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Antes de eu entrar no tema propriamente dito, tem uma parte nesse texto aqui que chama atenção, que são profetas, né? Profetas trazendo profecias. E isso não é tão comum no Novo Testamento. Então,
é bom explicar aqui como é que funciona a profecia do Novo Testamento. Eu vou fazer isso rapidamente para a gente voltar para o nosso propósito principal aqui no texto. Você vê aí que alguns profetas subiram de Jerusalém lá para a cidade. O que estava acontecendo? Provavelmente esse profeta Ágabo aqui, ele teve essa profecia, essa revelação do Espírito Santo, falando que ia ter uma fome, né, na região. E ele saiu avisando as igrejas. Daí os profetas saíram subindo, provavelmente visitando igrejas, anunciando isso para que as igrejas pudessem se preparar. É o que a gente imagina aqui. Então a primeira coisa que você percebe, que eu quero que você perceba, é que profecia não é a mesma coisa que pregação, tá? Profecia é uma coisa, pregação é outra. Por quê? Porque Ágabo, ele não está pregando o evangelho. Ele teve uma previsão do futuro. Quando eu estou pregando a palavra aqui, eu não estou prevendo futuro nenhum. Eu estou expondo o que está colocado aqui. E Ágabo, ele estava profetizando de fato. O que é profetizar? Segunda coisa importante. Profetizar na Bíblia sempre tem a ver com revelação dada por Deus. Ou seja, é algo vindo diretamente de Deus para a pessoa e aquilo era revelado para a edificação da igreja. Pode ser uma previsão do futuro ou não. Não necessariamente uma previsão do futuro. No caso aqui é uma previsão do futuro. Mas o que é importante aqui é uma revelação direta de Deus. Terceira coisa importante sobre profecia. Por que tinha profecia naquela época? O que a gente tem hoje que eles não tinham? O Novo Testamento. Eles até tinham o Antigo. Mas na época de Atos, nada do Novo Testamento tinha sido escrito. Então, eles precisavam, né, que Deus revelasse a eles instruções. Hoje, se eu quero saber como é que a igreja funciona, eu leio a Bíblia. Eu vou lá e leio Timóteo, se eu quiser saber como é que é o ofício de presbítero. Eu leio 2 Timóteo, 1 Timóteo, Tito, para saber o ofício de diácono. Eu quero saber como é que eu devo me portar como cristão. Hoje a gente leu Efésios, a armadura da fé. Eu tenho essa instrução na palavra de Deus. Eles não tinham nada disso no Novo Testamento. Então Deus enviava profetas. E profetas, então, revelavam aquilo que Deus queria por orientação para o povo. O que nos leva ao quarto e último ponto. O dom de profecia cessou hoje. Não existe mais profecia. Por quê? Porque nós já temos todas as orientações dadas por Deus reveladas na palavra. A Bíblia está fechada, o cânon da Bíblia fechou. Então nós não precisamos mais de profetas, nós precisamos de pastores, de mestres que nos ensinem a sermos guiados por essa revelação que nós já temos. E aí um ponto extra para fechar esse assunto é que isso não significa que Deus não possa dar uma revelação a alguém. Ele pode, mas isso é extremamente raro hoje em dia. Por quê? Porque Deus ele já deu a revelação. É algo muito específico e raro quando isso acontece. Quando Deus dá uma revelação a alguém. É um milagre que acontece. É Deus dando uma revelação a alguém para alguém fazer alguma coisa. Por quê? Como diz Hebreus 1, 1 e 2, diz que a forma antiga de Deus revelar as coisas cessou, parou. Deus agora se revela como? Por Cristo Jesus, que é a palavra encarnada, né? O verbo encarnado. Então, feito essa ponte aí, só para esse ponto, esse aspas aí, né, para explicar sobre profecia, que é um ponto importante aqui do nosso texto. Profetas apareceram. Então, agora vamos seguir para o propósito principal do texto. Os profetas vieram, explicaram, vai ter uma fome em algum momento, e eles estavam indo às igrejas avisar isso, para que as igrejas pudessem se preparar para isso. E Lucas já diz de antemão para a gente que essa profecia se cumpriu nos dias do imperador aí chamado Cláudio, tá? Lucas já diz isso para nós. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer com isso que esse profeta Ágabo, ele era um profeta verdadeiro. Por quê? Porque uma das coisas muito importantes para se analisar um profeta, a veracidade de um profeta, é o cumprimento da profecia. E Lucas está dizendo, esse de fato era um profeta verdadeiro, né? E com essa informação em mãos, a igreja então de Antioquia poderia se preparar. E o que a igreja de Antioquia faz? Ela prepara uma oferta para enviar os necessitados lá da região da Judéia.
É isso que está acontecendo aqui. E, meus irmãos, tem um monte de coisa notável aqui para a gente aprender a partir desse texto que nos auxilia na nossa vida cristã, que nos auxilia a gente ser mais parecido com Jesus. Deixa eu mostrar alguns pontos importantes que esse texto nos ensina nessa parte. Primeiro, perceba que a ajuda que foi enviada para a Judeia, ela ocorreu antes mesmo da fome irromper. Você percebeu isso? O profeta falou, vai ter uma fome que vai acontecer. O povo então se reuniu, preparou uma oferta para dar para os irmãos que são mais necessitados que ele, antes mesmo da fome chegar. Isso é extremamente interessante, por quê? Porque mostra como as igrejas, elas eram irmãs, como eles se conheciam e como eles se ajudavam. Por quê? Porque a igreja de Antioquia sabia que a da Judeia era mais necessitada que eles. Ou seja, eles já pensaram, opa, eles precisam mais que a gente. Vamos preparar então uma oferta e já mandar de antemão para eles já se prepararem mais e melhor. A gente consegue se virar, talvez eles não. Olha aqui, isso é uma bela demonstração de amor entre as igrejas, entre os irmãos em Cristo. A gente deveria pensar nisso também, né? Pensar muitas vezes no nosso próximo. Se eu não tenho necessidade, mas meu irmão pode ter, ele tem mais dificuldade que eu vou olhar para ele em primeiro lugar. Olha, isso é uma visão cristã, uma visão de amor cristão muito interessante para a gente aprender com isso. Outra coisa notável é que a profecia diz que a fome ia ser onde? Em todo mundo, né? A profecia diz que a fome ia ser em todo mundo. E ao invés da igreja de Antioquia gastar dinheiro para fazer estoque de alimentos para eles pensam nos outros em primeiro lugar. Mais uma vez a gente vê esse ponto do amor ao próximo de verdade aqui, né? Então, a gente tem que então aprender a pensar mais no próximo. Não necessariamente não olhar para nós e esquecer de nós mesmos, não. Mas ter esse amor ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Se você olha para você e você não tem certa necessidade, o seu irmão é mais propenso a ter, abençoe o seu irmão. É isso que o texto está nos mostrando. E isso nos remete a Cristo, obviamente, né? Cristo foi aquele que abriu mão da própria vida em favor dos seus. Sobre doação. Esse é um texto que fala de oferta. Esse é um assunto que ele nos dá alguns princípios, esse texto, sobre esse assunto de ofertar, né? Os profetas aqui anunciaram então que haveria essa fome, mas em nenhum momento os profetas eles pedem ajuda. O texto não diz que os profetas foram lá pedir ajuda. Como eu disse, os profetas eles estavam indo falar para que as igrejas se preparassem, né? A ideia é essa. Eles não pediram ajuda. Não, ajuda lá a Judeia. Não. Isso brotou do coração deles. A oferta, então, é uma oferta voluntária. Esse é um princípio interessante. É um princípio bom para nós. Quando a gente oferta algo aqui na igreja, é algo voluntário. Quando é algo forçado, já deixa de ser algo do coração, né? Então, a gente tem que aprender a ser voluntarioso. A Bíblia nos manda ser generosos, voluntariosos naquilo que a gente faz. Não precisa de pedir ou algo assim. Só que não vamos ser igual às igrejas hoje que pensam mais em dinheiro do que no evangelho, né? Tem outro princípio que anda juntinho com esse. O texto diz que verso 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar essas ofertas. Perceba outro princípio importante aqui para nós, é o princípio da proporcionalidade. Você não dá mais do que aquilo que você consegue dar. Você não dá além das suas capacidades. Isso é algo importante. Às vezes tem pastores que chegam nas igrejas aí e falam, eu tenho uma revelação para você dar o seu carro. E a pessoa precisa do carro, mas ela vai lá, é Deus falando e dá. Ela dá além das capacidades dela. Essa não é a recomendação bíblica. Pode ser que isso aconteça excepcionalmente, tá? A Bíblia conta de histórias. Você pode lembrar da história daquela viúva que deu as moedinhas e Cristo falou que ela deu tudo o que tinha.
Foi excepcional aquele caso. Foi o Espírito tocando no coração daquela mulher e ela deu. E Deus provavelmente a abençoou depois. A Bíblia não conta a sequência da história. Mas isso é uma excepcionalidade. A recomendação bíblica é qual? Proporcionalidade. Você dá de acordo com as suas posses. E uma outra coisa importante para a gente lembrar aqui, oferta é diferente de dízimo, né? Oferta é algo que você faz extra, né? Voluntário. O dízimo a gente separa para sustento da igreja, né? A gente dá a partir daquilo que a gente ganha, né? Dízimo significa 10%. Então, a partir daquilo que a gente ganha, eu dou para sustentar a igreja. Eu me comprometo a dar o dízimo. Oferta é uma coisa extra, normalmente para casos específicos assim de emergência, né? Igual essa fome que aconteceria aqui. Por fim, uma última coisa para a gente aprender, para eu finalizar o sermão hoje. A revelação profética dada aqui ajudou a igreja a enfrentar a situação adversa. Hoje nós não temos mais revelações proféticas, como eu disse, mas nós temos a palavra de Deus, que é a revelação final. E é a palavra de Deus e é por meio dela que nós encontramos sabedoria para vencer as adversidades dessa vida. Isso é importante. Vou dar um exemplo. Ninguém previu a pandemia quando ela aconteceu. Não teve um profeta que saiu anunciando às igrejas, ó, se prepara que vai ter uma pandemia, vai fechar as igrejas, vai ter um monte de gente morrendo. Não teve isso. Mas a Bíblia nos ensinou, ou já nos ensina, a gente se preparar para as coisas. A Bíblia nos ensina a não ser gastador, por exemplo. A saber poupar o nosso dinheiro e gastar de forma sábia para ajudar aqueles que precisam nessas épocas difíceis. A Bíblia, por exemplo, nos ensina a cuidar uns dos outros. A Bíblia nos ensina, por exemplo, num momento de dificuldade que as pessoas normalmente ficam ansiosas ou têm problemas mentais ou algo assim de emoção, a Bíblia nos ensina a confiar no Senhor e depositar nossa fé nele para que a gente permaneça firme, mesmo em momentos de adversidade. Não é à toa, você pode pesquisar, tem pesquisas que afirmam que cristãos superaram a pandemia melhor do que os não cristãos em geral. Isso é interessante. Por quê? Porque Deus nos ajuda a nos preparar e a confiar nele em momentos de adversidade. Nós temos a revelação, está aqui. Ela nos ajuda a nos manter firmes no Senhor. Meus irmãos, se somos cristãos, nós temos o dever de agir como Cristo, com fé em Deus, com amor ao próximo e sempre com a palavra de Deus na nossa mente, sendo nosso guia fiel, nossa autoridade. Então que a gente seja cada vez mais imitadores do nosso Senhor para fazer jus ao nome que Ele nos deu, cristãos. Bom, esse é o texto de hoje. Um texto que nos ajuda a refletir sobre a nossa identidade como cristãos, carregando o nome de Cristo, anunciando a Ele, servindo a Ele, agindo cada vez mais parecidos com Ele. É assim que a gente tem que ser reconhecido nesse mundo. E seria um privilégio se as pessoas nos identificassem pela semelhança que temos com Cristo. E como eu contei anteriormente, eu recebi um apelido devido a uma queda que eu tive, né? Só que isso não é só para mim. Todos nós recebemos um apelido devido a uma queda que todos nós tivemos. Nosso apelido agora se tornou, agora não, né? Desde o início se tornou pecadores. Mas em Cristo, e é isso que a gente tem que lembrar, por meio da obra redentora dele, ele nos tirou desse estado de queda, ele nos redimiu, ele curou o nosso coração, e assim a gente pôde ganhar um novo apelido: salvos. Por isso, meu irmão, lembre-se dessa dádiva quando alguém te chamar de cristão. Você é cristão? Diga um sim com um sorriso no rosto, porque esse apelido é mais que um privilégio que você pode ter. É pura graça. Representa a sua salvação e a passagem para a eternidade em alegria ao lado dele. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, porque
Cristo Jesus e tudo aquilo que ele fez por nós, e por agora podermos ser chamados em memória ao nome dele, cristãos. Que possamos fazer jus a isso, que possamos de fato combinar a nossa vida com aquilo que Cristo nos ensinou. É o que nós pedimos e oramos no nome dele. Amém.